igual a resistência vezes corrente. Diferença de potencial igual a resistência vezes corrente. Muito bem. Então, daí, né, surge a unidade da tal da resistência, que é o ohm, essa letra ômega aqui, que é volt por ampere, né? A unidade de diferença de potencial elétrico é volt e de corrente elétrica é ampere. Muito bem. Daí você pode estar pensando, se professor, mas volt, né? A gente não fala de joule o tempo todo, é. Só que o volt é como se fosse o joule vezes carga elétrica. Vamos dizer assim, uma diferença de potencial específica, uma unidade específica da energia potencial para circuitos elétricos. Muito bem. Tá bom? Então, olha só que probleminha besta aqui, ó. Um resistor tem resistência igual a 50 ohm. Já sabemos essa característica do resistor. Sobre a diferença de potencial, DDP é isso, a diferença de potencial de 60 volts. Calcule a intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Muito bem. Você tem uma diferença de potencial, você tem uma resistência, você consegue associar uma velocidade específica com que a carga flui, né, que a gente chama de corrente. Como é que faz essa descoberta? Fazendo essa conta aqui, a URI, né? A gente adapta para encontrar a corrente, já era. Joga os valorzinhos, a unidade de corrente é ampere, que é carga por tempo, como eu já te mostrei. Beleuzas? Então, vai lá, quero que você faça 109 aqui. Ok? Veja que a única fórmula que você precisa aqui é o U igual a RI. Por sinal, está escrito aqui. Quando você terminar essa conta, você me manda. Muito obrigado. Então, você jogou lá, encontrou a resistência de 5 ohms, maravilha, o que é uma resistência bem baixinha, né? Normalmente as resistências ficam na faixa ali dos 1000 ohms no mundo real. E depois você trocou, porque ele, de certa forma, pedia a diferença de potencial numa nova situação. Parabéns, tão bem fácil, né? Esses probleminhas iniciais aí são tranquilinhos. Mas o básico eixo é isso, assim. Agora vamos ver umas aplicações. Ele vai mostrar aqui uma coisa que você já deve estar imaginando. Olha para essa fórmula aqui, U igual a RI, né?
a gente percebeu que a resistência é uma característica constante do resistor, né? Ele não muda, a resistência é fixa. Tu compra um resistor lá de 1000 ohm, é isso. Mas se você altera, por exemplo, a corrente, o mais fácil é alterar a diferença de potencial, né? Você, por exemplo, coloca uma bateria mais forte ou mais fraca, né? A questão é que você pode alterar um e o outro, no caso a corrente, se alteraria também. E nada está ao quadrado, nada está dentro de raiz, né, etc. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma equação de primeiro grau, né, uma função afim. Em especial uma função linear, porque tu não tem o mais b, né? Y igual a x mais b. Esse seria o y, esse seria o a e esse seria o x. Não tem o mais b, o b é zero. Então a gente sabe que seria uma reta que cruza o eixo y, né, no zero. A gente vai ver isso aqui, ó. Tá vendo? Então o gráfico desse bicho aí seria assim. Isso aqui é um resistor não ôhmico, isso não nos interessa muito, dificilmente a gente vê isso, mas dá para imaginar que nem tudo no mundo real é tão linear, né? Eu vou te contar uma coisa já, um spoiler. A resistência do resistor, de modo geral, depende da geometria dele. Depende também, obviamente, do material que ele é feito. Mas se ele for mais comprido, se ele for mais grosso, tudo isso altera a resistência, claro. E tendo em vista isso, você, ao aquecê-lo, né, já que passa a corrente, ele aquece. A gente sabe que quando as coisas aquecem, elas mudam de tamanho, não é? Isso é bem natural. Bem, você não pode não saber disso porque você não fez Física 2 na escola, mas você deve ter visto isso no mundo real, aí as coisas aquecendo e mudando de tamanho. E claro, né, se o resistor que tem a sua resistência dependendo do seu tamanho mudar de tamanho, então ele vai mudar de resistência também. Mas a gente na física, de modo geral, considera que isso não acontece, né? Não chega a acontecer assim na prática. Então a gente vai aqui fazer as continhas na física, considerando ele tranquilinho. Muito bem. Ahn, por exemplo, então aqui, ó, ele quer tirar, nesse exemplo, ele quer tirar do gráfico a informação da resistência. É óbvio que você pode continuar utilizando aquela fórmula, substituindo valores associados de corrente e de diferente potencial. Por exemplo, aqui quando a corrente é 0,2, a diferença de potencial é 4. Daí você pega, joga isso na fórmula, encontra os 20 ohms. Seja pegando esse valor, seja pegando esse, a resistência continua sendo a mesma. Da mesma forma que o coeficiente angular dessa reta é sempre o mesmo lá na matematiquinha, né? Essa eu sei que você fez. Então não muda nada, é como se fosse um probleminha de matemática tranquilo aqui. Então eu não vou. Não, eu vou cobrar porque eu sou chato. Então vamos lá. Faz a 110 aí, baseado no que eu te contei.
Tá, deixa eu pegar aqui. Então você conseguiu tirar do gráfico as informações, pegou o coeficiente angular, que no caso aqui é a resistência, e depois, com um valor específico de corrente sabendo a resistência, você achou a diferença de potencial. Top. Muito bem, então note que até agora a gente não viu associação de resistores, mas você está conhecendo os resistores. Daí ele fala da lei de Joule aqui, que é a lei associada ao calor, né, a perda de energia que os objetos têm por serem aquecidos, né? Note que quando a gente coloca energia no objeto, a gente, num celular, num computador, a gente não quer que a energia vire calor. A gente quer que a energia vire, no caso do celular, vire a tela dele lá, né? Acenda a tela, faça som. Só que perde muito calor, né? Perde muita energia por meio do calor, né? Que é o aquecimento das coisas. É uma perda. E sempre tem essa perda. E essa perda pode ser calculada dessa forma aqui, a corrente ao quadrado vezes a resistência. Então, a gente nota, né, que corrente alta faz mais perda, porque ela está ao quadrado, né? Então, são coisas aí que são interessantes de verificar. Ah, até por isso, minha amiga, que apesar de a gente ter esses fiozões, sabe, esses fiozões assim que vão de uma cidade para outra, fio de luz assim, tem, às vezes tu tá na BR, tu tá na estrada assim, né? E daí tu vê aquelas estruturas grandonas assim que transferem energia de um lado para outro. A corrente naqueles fios é baixíssima. A diferença de potencial até que é alta, mas a corrente é baixíssima. Por que que eles fazem, né? Eles estruturam aquilo para a corrente ser baixa? Porque senão ia ter muita perda de energia no processo, né? Já que a corrente está ao quadrado nessa fórmula da perda. Então eles deixam a corrente bem baixinha. Daí chegando numa central na cidade, eles aumentam ali com um transformador, alguma coisa do gênero assim. Belezas? Ah, bem. Então tá claro que você pode adaptar essa fórmula fazendo substituições. Por exemplo, vamos lembrar potência, né? Eu e você já estudamos potência lá na mecânica, que era energia por tempo, né? Então aqui é a mesma coisa. Obviamente tem a ver com o fluxo de energia no tempo. Mas essas grandezas aqui, o R e o quadrado, eles estão associados com a lei de Ohm, né? Então você pode fazer substituições aqui associadas à lei de Ohm. Por exemplo, se você isolar a corrente aqui e deixar em função da diferença de potencial, ela fica dessa forma. Você adapta para as informações que você tem, né? Física é isso. Muito bem, vamos ver um exemplo? Resistor aqui de 20 ohms, percorrido por corrente elétrica de 3. Qual a potência elétrica? A potência elétrica é a lei de Joule, em outras palavras. Jogou os valores, já era. Lembra que potência é em watt, te ensinei isso também. Energia elétrica consumida no intervalo de 20 segundos. Bem, nós já sabemos a potência. Nós sabemos que potência é energia por tempo. Então eu posso achar o quanto ele gastou de energia ali em 20 segundos, jogando o 20 segundos no tempo, a gente acha isso aqui. Sabe, quando tu tá vendo lá a tua conta de luz, tá lá quilowatt-hora. Quilowatt-hora, se você parar para pensar, é justamente isso aqui, ó. Potência a gente está medindo em watt. Mas eles passam para quilowatt, né? Contam de mil em mil. E a hora tá aqui, que é o tempo. Então, quilowatt-hora. Você está medindo uma energia que pode ser convertida em joule. Sim, você pode pegar a sua conta de luz lá, o quanto você gastou, e converter para joule, caso você queira. Muito bem. Curtiu o exemplito? Bem de boa, ó. Já tem vários exemplinhos desse assunto aí. Eu acho muito legal esses que envolvem calor específico. Acontece que você também não estudou isso na escola. Caraca, essa escola, hein, mano? Mas vamos lá. Eu quero ler esse assunto, eu já te ensino dois de uma vez só. Em 0,5 kg de água contida em um recipiente, mergulha-se durante 7 minutos.
Ó, falou massa de água, falou tempo, um resistor agora, misturou bastante coisa. Se o resistor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 5 ampere, calcule a elevação da temperatura da água, supondo que não haja mudança de estado. Ele dá uma característica aqui da água, que é o calor específico dela. Uma grandeza da água aí, característica dela, que nós vamos, obviamente, utilizar no problema associado ao fluxo de energia nela. Então veja só, qual que é a ideia aqui por trás? Que a energia elétrica consumida pelo resistor é transformada em calor. Óbvio, a energia elétrica se transforma em energia térmica. Né? A energia sempre se transforma de um tipo para o outro. Nos problemas que nós estávamos estudando nas aulas passadas, a energia potencial gravitacional virava energia cinética e vice-versa. Né? Aqui é elétrica, está virando térmica. Determinando então a elevação de temperatura da água. A água estava numa temperatura e foi para outra. A gente não sabe a inicial, não sabe a final, e na verdade isso não importa. O que ele quer saber é o quanto aumentou, qual foi a elevação. Aumentou 10 graus, aumentou 20 graus? É isso que ele quer saber, beleza? É diferente de querer saber a temperatura inicial e a final. Se ele tivesse dito, beleza, né? A gente conseguiria descobrir. Se ele tivesse dito, a temperatura estava 20 graus, para quanto foi? Aí beleza. Se a gente soubesse que a variação foi de 10, foi para 30. Mas não é o caso aqui, a gente não sabe e não tem problema. Veja só, vamos basear no que nós sabemos que vai rolar. A energia elétrica vai virar energia térmica. Esse Q está associado com energia térmica na física, a letra para energia térmica, Q de calor. Q de calor. Então, a gente sabe que a energia elétrica aqui está associada com a lei de Joule, que eu venho te explicando, né, o R quadrado. Por hora ele escreve aqui que a energia elétrica é a potência, que vai ser a lei de Joule, vezes o tempo. Beleza. Ele diz isso porque nós vamos conseguir essas informações. Enquanto esse Q da energia térmica ele chama de mc delta θ. Essa aqui é uma fórmula que a gente aprende no segundo ano da escola. É muito importante essa fórmula. É a fórmula do calor sensível. Tá bom? O que, que ela te diz na prática? Ela te diz o seguinte: coloque calor que eu te aumento a temperatura. Ou vice-versa, né? Se a temperatura aumentou, delta θ aqui é a temperatura, tá? O θ é a medida de temperatura. Por isso que tá no termômetro aqui. Varie sua temperatura porque você variou o fluxo de calor no objeto. Você está injetando ou tirando a energia dele, a temperatura aumenta ou diminui. E esse MC aqui é massa, né? Obviamente isso vai estar associado com a massa, quanto mais massa, mais calor tu vai precisar. E esse C é uma característica da água. Você já deve ter percebido que dependendo do material, a coisa pode aquecer mais rápido ou mais devagar. É muito mais fácil você aquecer água do que você aquecer, sei lá, barro, né, terra, ou um concreto, por aí vai, né? São características. Agora, o negócio é o seguinte, vamos jogar as coisas aqui. Então, vamos lá. Quais informações nós já temos? Nós já temos as informações dessa fórmula aqui. R quadrado delta T. E aqui do outro lado, MC delta θ. Dá para substituir bastante coisa. Olha só como a fórmula vai ficar, porque ele falou para nós quem é a resistência, falou para nós quem é a corrente, falou para nós o tempo. 7 minutos é 420 segundos, né? Só multiplicar por 60. Massa da água, meio quilo. Aqui, ele deixou em grama. Por que que ele deixou em grama, né? Ele deixou em grama porque essa unidade interessante aqui, ó, do calor específico, tá em grama. Então ele preferiu se adaptar. Ah, vou deixar em grama que é mais fácil. Daí, passou para
Chegou aqui, isolou da teta, pronto, achou a variação de temperatura. Veja, então, para aprender uma matéria lá do segundo ano, tu só precisou disso aqui, ó. MC delta teta. Ah, muito bem. Eu vou te pedir para fazer uma parecida, tá? Deixa eu te mandar aqui. Vou te mandar esse exemplinho. Ah, e vou pedir para você fazer isso aqui, tá bom? Vamos ver se, baseada no que você viu lá, você consegue fazer. Sempre desse jeito, né? Olha só, escola, velho. Escola, faculdade, isso aí é tudo um teatro. Por que que é um teatro? Porque tu só precisa imitar os outros. E nada é de verdade. Se tu vai mal numa prova, ninguém morre, né? Agora, imagina se você vai mal na hora de construir uma casa, vai pegar fogo lá, morre todo mundo. Então, melhor treinar no teatro primeiro. Vai lá, minha filha. Terminando aí, você manda a fotinha.
Vi aí a questão. Só um segundinho para pegar aqui, então. Beleza, beleza, peguei aqui. Então você pensou algumas coisas interessantes. Ele pediu a intensidade da corrente elétrica. Beleza, você achou uma intensidade de corrente elétrica. Agora, vamos ver como é que você fez. Você ahn, pegou a ideia certa, né? Que era comparar a lei de Ohm no tempo aqui com o calor. Acontece que você usou calor em calorias, certo? Você usou o calor em calorias. E o calor não é em calorias. O calor tem que ser em joule. Sendo assim, você colocou um aqui onde era para ter colocado 4,2, né? Existe uma mudança de unidade aqui, certo? Da mesma forma que ocorreu lá no livro. Note, no livro aqui, ele recebeu a unidade do calor específico, o Czinho da fórmula, como 1. Muito bem. Mas aqui na conta ele não colocou 1. Ele colocou 4,2, tá vendo? Por quê? Porque cal de caloria é uma unidade de energia. Mas não é a unidade que nós estamos trabalhando no problema. Nós estamos trabalhando em Joule, que é a unidade do SI, Sistema Internacional de Unidades. Então você tinha que ter feito essa conversão, beleza? Tirando isso, está tudo certo. Muito bem. Vamos ver um outro problema aqui. Em um chuveiro elétrico, lê-se a inscrição: 2.200 watts, 220 volts. Qual a resistência elétrica do chuveiro quando está em funcionamento? Bem, se ele já falou aqui a potência e a voltagem que ele funciona, é só colocar na fórmula da lei de Joule adaptada aqui sem corrente elétrica, né? O quadrado sobre R. Daí ele achou a resistência aqui de 22 ohm. Muito bem. Quando ligado corretamente, qual a intensidade de corrente elétrica que o atravessa? Muito bem. Nós acabamos de achar a resistência. E nós sabemos que está funcionando aí a 220 volts. É só jogar na fórmula da lei de Ohm que a gente acha os 10 Acho os 10 amperes. amperes. Beleza? 10 amperes é coisa pra caramba. Pra caramba. Normalmente, circuitinho elétrico funciona com um, ou melhor, 100 miliampere, coisas assim, sabe? Então é por isso que quando você vai lá na caixa de elétrica, lá, caixa distribuidora elétrica da sua casa para ligar, para desligar, né? Você provavelmente já deve ter visto aqueles botãozões pesados. Lá vai estar escrito 40 ampere, 30 ampere, né? Que é o que na prática? Que é o quanto de corrente o fio que está distribuindo a energia aguenta, né? Para isso que serve essa caixinha, para que o fio não pegue fogo. Porque se passar uma corrente muito mais alta do que ele aguenta, ele vai pegar fogo. É que nem um corpo humano, quando encosta lá, tu já deve ter visto aqueles caras tentando roubar fio e do nada fritam, né? Passou muita energia nele, ele
cara pega fogo. Mesma coisa o fio. Então, essa caixa disjuntor ela para de funcionar quando, hã, quando ela percebe que está passando muito mais do que deveria, né. Então para de funcionar ali, por exemplo, liga o forno, liga o chuveiro, tudo ao mesmo tempo, né. Ele fica puxando energia, fica puxando energia, ele não sabe que ele tem que parar, mas daí, ali a caixa, ela faz a medida, percebe que está passando mais corrente do que deveria, pronto, daí ela faz as coisas pararem de funcionar, ok? É mais ou menos assim que funciona, de um jeito bem tosco, mas é tosco mesmo. Por isso que as pessoas quando elas vão fazer essas análises, né, de como tem que ser a estrutura elétrica da casa, elas têm 2 opções, né, ou elas fazem as contas certinho do máximo de corrente que vai puxar, e usam um fio específico, ou acabam comprando fios muito mais grossos, né, que aguentam correntes maiores. O problema é que esses fios, eles gastam mais energia também. Obviamente, né. Nada é de graça aqui. Então, vão gastar mais. Muito bem. O que mais nós temos aqui? Aqui um probleminha de lógica algébrica, né, na física. Dobra-se a diferença de potencial aplicada a um resistor. O que acontece com a potência? Aqui não tem um valor específico para você jogar, né? Mas você pode colocar na conta e descobrir, veja só. Nós temos aqui a potência. A gente sabe que a fórmula da potência em função da diferença de potencial é isso aqui. Daí ele inventa de dobrar para ver o que acontece. Colocou um 2 ali, mas note que esse 2 ele está dentro do quadrado, né? Então quando eu elevo ao quadrado em tudo que está aqui, o 2 vira 4. E eu percebo que essa potência nova aqui é 4 vezes maior que a potência original. Em outras palavras, se você dobra a diferença de potencial, você quadruplica a potência, o gasto. É aquilo que eu estava te falando lá sobre as fiações elétricas, né? Dessas grandes estruturas que vão de uma cidade para outra. Muito bem. É isso aí, né? Vamos ver essa aqui. Um resistor dissipa 60 volts de potência quando ligado sob essa diferença de potencial aqui. Supondo invariável a resistência elétrica do resistor, determine a potência elétrica que ele dissipa quando ligado a 110. Muito bem, né? Você já deve ter percebido que existem aparelhos que funcionam tanto no 110 quanto no 220. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Se você pega um ventilador, por exemplo, que funciona no 220 e liga no 110, ele até funciona, mas funciona meio devagar. E se você faz o contrário, o ventilador queima. Funciona um pouco ali, depois queima. É, claro, tudo isso tem a ver com a resistência. Queimou a resistência dele, que nem a resistência do chuveiro quando queima, né? Tudo isso aí. Vamos ver como é que ele faz essa conta. Ele tem a informação que com 220 volts ele dissipa 60 watts. Ele joga isso na fórmula e descobre a resistência. Poderia, né? Fazer isso já de cara. Acontece que ele não pede a resistência, né? Para pra pensar. Ele não pede a resistência, ele fala sobre a resistência ser constante. E pede a potência quando for 110. Então ele também usa de álgebra aqui para agilizar os cálculos. Ele pega duas expressões iguais, né? Obviamente, são as mesmas formas, e divide as duas. Ele sabe que a resistência é a mesma nas duas. Então a resistência cortou. Tá vendo aqui uma matematiquinha básica? A resistência cortou, sobrou só potências e diferenças de potencial. Senhor, mas poderia achar a resistência e jogar na outra forma? Sim, poderia, mas seria um gasto de tempo aí desnecessário, né? Muito bem. E chegou nessa respostinha aqui. Então, nesse caso, olha só, a dissipação seria só 15 watts, né? Então, seria um gasto bem menor, uma perda bem menor pela lei de Joule, né? Mas provavelmente o equipamento funcionaria bem pior também. Muito bem. Então, eu tenho essa missão para você aqui, né? E eu vou fazer o seguinte:
Eu vou te mandar esses exemplos aí. Vou te mandar um exemplo parecido com esse, né? Pra não precisar te mandar o livro todo. Aqui. Beleza, Mari? Então tenta Hum. resolver isso aí como no final da aula. Claro, caso você. É, bem, supostamente você estaria livre agora, né? Então tenta terminar aí e me manda a foto, beleza?
Enviei a questão. Vejamos. Olha, você tá braba aí nesse assunto, pegou rápido. Pena que a gente não conseguiu ver nada de ligação em série, paralelo, lei dos nós, essas coisas. Essa matéria é meio longa mesmo. Na próxima aula. Sim. Bem, eu vou fazer o seguinte então, Mari. Eu vou já te mandar o livro. Caso tu queira dar uma lidinha, o livrinho é bem gostoso de ler. Vou te mandar aqui. Uhum. Daí você vai lá no sumário Associação de Resistores, tá? Tenho certeza que você vai gostar. Então tá bom, a gente se fala. Tchau, tchau.